Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estar aqui com vocês novamente, juntos, nesta tarde de sábado, para poder fazermos o nosso programa de hoje. Lembro que falamos ao vivo dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Importante, meus amigos, a participação de vocês, a interação. Portanto, enviem perguntas, dúvidas, comentários. Podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também pelo nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Lembramos sempre falamos aqui nosso programa é um programa de gênero universalista. Então geralmente temos um tema específico, né, de cada semana, e aí refletimos falando a respeito de filosofia, religião, ciência, falamos da doutrina espírita, somos espíritos, essa é a nossa essência. E todas as nossas reflexões, elas são pautadas, têm como base, né, os pilares da doutrina espírita. Não só da doutrina espírita, né? Falamos da reencarnação, que isso aí, Krishna, há mais de 5.000 anos, Hermes Trismegisto, Pitágoras, toda a filosofia, a cultura hindu, os egípcios, já falava nessa vida após a morte. Então é a base, é uma das bases, dos pilares que utilizamos aqui nas nossas reflexões. Falamos da imortalidade da alma, imortalidade do espírito, das leis divinas, né? Leis que vão se fazer cumprir independente da nossa vontade. Então todos os nossos temas têm como base, como pilar, esses fundamentos, para que melhor possamos analisar, né, todas as reflexões que aqui estivermos falando. Daqui a pouco nós vamos ter a presença do nosso amigo Luiz, que vai estar aqui com a gente. Na semana passada nós falamos a respeito do reino além da mente. Falamos um pouquinho aí dessa coisa mais sagrada que está dentro de cada um de nós, que é esse reino, né, que precisamos transcender, precisamos sair desse conceito dos aparatos dos 5 sentidos, né, físicos, desses anseios humanos, transcender para que possamos despertar essa essência, essa parte mais sutil que está dentro de cada um de nós. O nosso tema de hoje, justiça divina, reencarnação. Nós vamos estar aí, meus amigos, refletindo em cima dos ensinamentos dos nossos mensageiros divinos, desses que, com a permissão do nosso Criador, esteve entre nós em terra para trazer, para mostrar, para nos elucidar diante dessas verdades vindas do nosso Criador, para que possamos ter mais sensatez, mais sensibilidade para pautarmos a nossa estada aqui em terra. E vamos estar discutindo isso justamente com o nosso amigo Luiz, que já está entrando aí já no estúdio. A importância, meus irmãos, meus amigos, antes de começarmos essas reflexões, entendermos que todos nós somos espíritos, né? Essa é a nossa essência. Fomos criados puros, né? Simples, e essas impurezas que fomos adquirindo aí diante das nossas existências, que temos a oportunidade, né, uma dádiva divina de tempos em tempos estarmos no plano físico, encarnado, para que possamos, recebendo aí o nosso amigo,
para que possamos tirar um pouco dessas impurezas. Então somos espíritos, né? Somos espíritos imortais, e de tempos em tempos, com a permissão divina, uma dádiva divina, nós estamos encarnados aqui no plano físico, que é uma escola, né? Então nós temos um propósito aqui em Terra. E esse propósito ele está fundamentado em leis universais. E quando não entendemos muito isso, quando ignoramos, né, essa essência divina, as coisas tendem a ficar um pouco mais complicadas, dificulta-se mais a nossa estada aqui em Terra. Então, a gente vai estar aí refletindo a respeito desse tema hoje no nosso programa, um tema muito interessante, muito bom. Fiquem à vontade aí para nos enviar perguntas ou dúvidas. Seja bem-vindo, meu amigo Luiz. Sentimos a tua falta aí no início do programa. Os nossos amigos falaram, ele está sozinho hoje? Não, cheguei. Boa tarde, William, boa tarde, pessoal de casa. Um prazer enorme aí, mais uma semana de estudos, de reflexões, né? Bacana. E o tema dessa semana não é diferente dos outros, é muito importante, porque fala de um dos pilares da doutrina espírita, que é a questão da reencarnação. E falar de reencarnação, nós também estamos falando de justiça divina, né, William? Porque é uma ferramenta usada, eu vou falar assim ferramenta, mas é uma forma, um instrumento, exatamente, de se fazer justiça. E curiosamente, né, bacana é a gente discutir essa diversidade, porque hoje, aparentemente, nós vivemos num caos total. É como se nada tivesse controle. É como se tudo tivesse fora de controle. Solto, né? Tudo Largado. Solto, sem nenhum tipo de controle. Abandonado. É como se nós estivéssemos abandonados no universo. Ou seja, tá uma bagunça total, né? Nós vemos por aí uma série de poderosos fazendo um monte de desmandos, né? Agindo como quer e como não quer, fazendo aquilo que a gente recrimina, né? A gente fala assim, poxa, como é que pode acontecer situações como essa, onde políticos fazem uso do dinheiro público a seu favor e tantas outras pessoas sofrem com falta de saúde, com falta de educação, com falta de amparo do idoso e tantos outros sofrimentos, né, William? Hoje nós podemos citar um sem número de problemas que nós temos na nossa sociedade. Vamos falar do Brasil, mas o Brasil não é o único que sofre problemas. Né? A humanidade está sofrendo, mas por conta desses últimos momentos que a gente está vivendo, problemas financeiros mesmo, financeiros no aspecto, e é claro, o poder, né, monetário, claro, que ajuda muito a todos nós que procuramos pelo auxílio de um médico, né, o auxílio de uma segurança, e nós não temos, principalmente às vezes no momento que mais precisa, quando estamos idosos, precisamos de alguma ajuda e não temos. Mas isso não está relegado apenas ao Brasil. Como você falou, é a humanidade. A África tem os seus problemas, o próprio Estados Unidos tem os seus problemas, o Oriente também tem os seus problemas, todos nós temos as suas características e cada um desses povos, né, William, carregam o seu karma coletivo. Tem uma ordem nisso aí. Tem uma ordem, não existe o acaso, né, William? Existe toda uma preparação do mundo espiritual para receber no local certo os espíritos certos para aquela necessidade que ele tem de aprendizado. E aí, os cenários que nós vivemos na Terra são inúmeros. Nós podemos falar um cenário aí, vamos enumerar, né, William? O cenário da riqueza e da pobreza, né, William? Cenário. Esses cenários, né, Luiz, que se fazem presentes, né, que são tantos, né? Diversidade. A gente vai começar a falar aqui. Aí tem uma coisa que falava nos bastidores que é muito importante assimilarmos, termos em mente, que nada está solto, tudo existe um propósito.
Se nada está solto, tudo existe um propósito. E tudo que temos, né, a vida é uma escola, tudo que temos é um instrumento de aprendizado. Precisamos estar atentos da maneira que interpretamos tudo isso. Não é? Verdade. Como julgamos tudo isso? Quais os sentimentos que nos colocamos em nossos corações, né, nossa mente, para poder conceituar determinadas situações. É isso que precisamos atenção, porque essa é a hora da prova. A situação está aí, está dada. Se ela está dada e não está nada solto, ela tem um propósito. Se ela tem um propósito, opa, então o mais sábio, o mais inteligente, né, é que nos alertemos para isso. Qual o propósito? Né? Qual o porquê disso? Não é isso que nos ensina os nossos maiores? Se nós nos considerarmos estudantes numa sala de aula, William, e que tudo tem a sua motivação e nós estamos sendo provados, testados, e que a vida real, a vida do espírito não é essa que nós vivemos, nós estamos só na sala de aula, a gente começa a abrir um pouquinho a nossa mente para ver a vida não limitada nesses 70, 80 anos que nós estamos vivendo aqui. E é essa a proposta da doutrina espírita, no sentido, e não só do Oriente também, trazendo todo o ensinamento sábio do oriental, né, o Bhagavad Gita, né, a própria Grécia, como todos você falou. Todos os mestres aí, os grandes cristos, mestres, né, sempre... Que mostra o que pra gente? A gente tem que aproveitar essa oportunidade como amadurecimento. E aí os cenários da vida que nós estamos falando, cada um deles tem uma função especial nessa sala de aula, né, William? Então a gente pode citar alguns, né, William? Hoje, nossa, temos, ainda mais nesse momento de transição, né? Vamos falar, por exemplo, um deles, a prova da riqueza e da pobreza. O ter e não ter o dinheiro, né? Qual é o mais difícil, né, William? Né? Qual é o mais difícil? Porque a gente pode falar que a prova da pobreza é muito difícil, mas, assim, a prova de riqueza também tem muitas dificuldades. É a dificuldade de conseguir se sustentar na facilidade, né, William? Saber fazer o uso adequado da riqueza, né, William? Porque ela compromete muito, né? Te deixa muito vulnerável na hora de discernir quem eu sou, não é? Porque geralmente as posses, o poder, o ser humano, né, tem uma influência muito grande do egoísmo, né? É natural do ser humano, né? Essa parte eu. E quanto mais poder, quanto mais posse financeira, mais se coloca acima dos outros. Daí o grande, né? O ego é inflado, a grande né, dificuldade. E aí se esquece facilmente de que somos espíritos e temos um propósito espiritual. Porque o dinheiro, ele movimenta muito a mente, o coração, ele desvia da coisa mais sentiu, né? Nos entorpece em relação aos nossos objetivos principais. Do espírito. E esse que é um problema, porque a gente começa a viver a ilusão como se fosse a verdade. Ele passa a valorizar muito os anseios da matéria. Eu tenho que ter isso, eu posso fazer isso, eu que mando, né? Eu é que coordeno, eu é que administro, eu é que faço, tudo eu, e consequentemente vai se distanciando. E a coisa é tão sutil, né, Luiz, que a gente vê casos aí que as pessoas não passam a encarnação toda, né, nesse sentido. E o dinheiro, ele te ocupa muito, ele toma muito o seu tempo, ele pede muito a sua atenção. Cuidado vocês que têm interesse de ter muito dinheiro, porque às vezes as grandes derrocadas é em cima daqueles que são muito poderosos e têm muito poder aquisitivo. Porque aí entram aí os vícios, né, as ilusões, os poderes mal utilizados, manipulando as pessoas não pelo lado positivo, mas pelo negativo. A gente vê muito isso na sociedade. As pessoas que não sabem trazer para o seu meio, vamos dizer assim, o poder de uma forma positiva, acaba escravizando pessoas. E quando nós estamos falando de relacionamentos, escravizar pessoas não é bom, porque aquilo que hoje eu sou
como todo-poderoso, amanhã eu posso vir como o pobre. A coisa pode não se necessariamente nessa ordem, mas pode acontecer. E aí eu vou sentir na pele os desmandos que eu fiz lá atrás, né, William? Porque o que acontece? A vida não são só de 80 anos, né? Nós somos seres imortais, né, William? E lei da atração, né? Por isso que precisamos ficar atentos. Se temos posse, e a grande maioria da humanidade está voltada para o querer, o ter, consequentemente vamos estar cercados de pessoas com interesse da matéria, material. Então os pensamentos, os sentimentos, as ações, as atitudes são todas voltadas para a matéria, consequentemente contrárias, né, às leis divinas, as mais sagradas, aos sentimentos mais nobres, altruístas. É aí que a gente sempre, né, Luiz, nas nossas reflexões, falamos, porque é sempre bom estar atento. Antes de vir, nós somos espíritos imortais e já estivemos aqui inúmeras vezes, vamos estar outras. Não é a primeira nem vai ser a última. Quantas forem necessárias para tirarmos as impurezas. Né? E os nossos maiores aí, Emmanuel diz que para tirar uma virtude, para despertar uma virtude, a gente precisa de muito tempo aí. Então, quando viemos, nós participamos, né, dos gêneros de provas. O que precisamos? Né? Nós estudamos aqui estudamos no plano espiritual, né, nos conscientizamos quais as necessidades de evolução do espírito, e quando aqui chegamos com um propósito, né, um encaminhamento, uma coordenação para a evolução do nosso espírito. Quando influenciado pela parte mais densa, o corpo físico, nós passamos a ter uma influência muito grande da matéria. Esse é o grande problema, o peso é muito grande. E aí precisamos estar atento para sempre lembrar de quem somos. Nós somos espírito e esse momento que estamos passando aqui é um segundo, falamos isso várias vezes, na imortalidade do nosso espírito. Esses propósitos, quando temos essa, né, participamos desse projeto de reencarnação, nesse momento nós escolhemos, nós temos a opção de também participar, a riqueza ou a pobreza. Naquele momento, a escolha vai ser feita, avalidada pelos nossos maiores, pelos espíritos de luz, protetores, amigos que ali estão, que vão participar também dessa, ajudando, auxiliando, se vai ser a riqueza ou a pobreza. Ou seja, se vai ser a falta do dinheiro ou o excesso dele. Quando, né, há essa decisão, pode vir nessa decisão que quando aqui estivermos, vamos estar com, né, a conta bancária farta. Mas nesse propósito aqui da evolução do espírito, nós precisamos ter a ciência que ele precisa ser bem utilizado, ele precisa ser sacralizado, se assim podemos dizer. Ou seja, precisamos sobrepor a utilização desse poder financeiro para as causas mais nobres, justas, para ajudar na evolução da humanidade. Na maioria das vezes distorcemos isso. Né? Só para a gente não ficar só na pobreza e na riqueza, vamos passar rapidamente, porque nosso tempo está correndo, né? A gente não está nem sentindo. Olha como é que... Mas podemos falar das provas da saúde e da doença, né, William? A saúde, tudo bem. Temos as outras provas da vida longa e muitas vezes uma vida breve, curta. Às vezes uma criança nasce e logo em seguida existe o desencarne. A gente não consegue explicar por que uma criança tão pequenininha sofre nos seus primeiros anos ou tem um pouco tempo de vida aqui na Terra. A gente explica por que uma criança tão inocente sofre isso logo de início. Mas tudo tem uma explicação, porque essa criança é um ser imortal. Podemos falar de outras diferenças, as diferenças físicas, pessoas que nascem com corpo, com dificuldade no corpo, com tetraplégicas, né, com problemas mentais. Temos outras pessoas que nascem com
com limitações na sua liberdade, a isso já limitado ao tipo de família que ela veio encarnada, ou cultura, né, de a países, cultura de né? países. Ou seja, nós estamos falando de provas, de situações que a gente pode vivenciar na nossa família, no nosso país, na nossa cidade, que todas elas, invariavelmente, são provas. Agora, por que fazermos essas provas, né, William? É isso aí. A gente precisa estar sempre convicto de que Kardec pergunta lá a espiritualidade, né? O que é Deus? Até para não personalizar a figura de Deus, né? O que é? E sabemos que é causa primeira, que é inteligência suprema, que é bondade pura, né? Esse Deus criado pelo conceito humano de ser punitivo, né? Deus que pune, que julga, que condena, isso é criação da mente humana, na maioria das vezes para manipular algum desejo ou alguma intenção particular, né? Mas Deus é bondade suprema, então tudo é bom, mesmo que conceituamos que não seja bom, porque há uma diferença entre o bom, né, humano, dentro dos desejos do sistema material, e o bom para a evolução do espírito, né? O que se fizer necessário para cumprir a lei divina, vai acontecer. É um instrumento, é uma dádiva do nosso Criador para nos ajudar a despertar. Então, claro, nada fora da medida. Tudo dentro da proporção necessária para o despertamento daquele espírito. Para alguns, uma dor de cabeça desperta. Para outros, infelizmente, a necessidade do extremo, como, né? Totalmente imobilizado, né? Deformações físicas, doenças gravíssimas, sofrimentos. A gente vê quantas crianças aí, crianças entre aspas, sabemos que ali são espíritos milenares, são espíritos que já tiveram outras encarnações, estão aqui com o propósito de evoluir o espírito, e que aquele momento para ele, dentro do projeto espiritual que foi feito, faz-se necessário. Que prisão maior, né, William? Que você ter um corpo, estar preso a esse corpo, não é uma prisão de grades, é uma prisão do corpo. Mas naquele momento, ele está tendo a bênção, a oportunidade de refletir em relação àquilo que ele teve de liberdade, de oportunidades e não usou bem. Então, essas reflexões que vale para esses espíritos e vale para nós que temos 2 braços, 2 pernas e temos a possibilidade de ir e vir, é válida, é a mesma. Porque também nós temos os nossos sentimentos mais ou menos equilibrados ou desequilibrados, dependendo do momento que a gente está vivendo. E esses sentimentos que nós nutrimos em cada um de nós, eles são objeto de reflexão. Porque se alguma coisa está me causando dor, é sinal que alguma coisa está em desequilíbrio, né, William? Eu tenho que fazer alguma coisa. E não dá para dizer que Deus é injusto, né, Luiz? Porque as proporções, elas aparecem dentro da necessidade de cada um. Então, o que vemos aí são extremos, né, moderados e leves, vamos dizer assim, né, as causas das adversidades. Nós temos países no mundo que a forma de governar é mais, entre aspas, justa do que a que nós temos aqui. Mas o nosso sistema de governo, né, a política, não só a política, a segurança, tudo isso, se for precário, Deus é injusto. Como ele não é bondade suprema, é inteligência suprema, é causa primeira de todas as coisas, então cada um de nós estamos no local certo, no momento certo, na cidade certa e temos o governo que merecemos. Como diz Paulo de Tarso, cada povo, cada nação tem o governo que merece. Se está aqui, está acontecendo e fazemos parte, o que temos que fazer é sair da posição de vítima, mudar essa situação. Não jogando pedra,
né? Não indo para a rede social jogar bomba, né? Mas refletir um pouco, se está acontecendo comigo, eu preciso, né? É um efeito de uma causa. E se eu estou, pode ter certeza, eu tenho participação. Perfeito. Né? E esses processos reencarnatórios, aí vamos falar de reencarnação, eles são a justiça divina em ação. Porque como é que seríamos justos, esse Deus seria justo, se aquele que tem todo o poder, ele tem todo o benefício de uma vida fácil ao longo de 70, 80 anos, e depois tudo acaba, tudo se acaba. Como é que poderia ser? Como é que se explica? Como é que se explica que um Deus pode favorecer alguns e prejudicar outros? Não é uma justiça. Agora, quando nós enxergamos um cenário de vida como sendo uma parte de um todo, ou seja, aquilo que eu utilizei bem, dos recursos que foram disponibilizados para mim numa vida, ele será continuado em outras existências, onde eu vou ter a oportunidade de usar outros recursos que vão me ser disponibilizados ou retirados, se eu utilizei errado, e eu vou ser avaliado em relação à postura que eu tive. E aí a postura não é a postura em relação a como só pelo aspecto material, é principalmente o aspecto moral. Porque pelo aspecto de inteligência, a sociedade cresceu muito, né, William? Nossa, a evolução cresce a cada dia. A cada dia. Se a gente pegar os últimos 200 anos, o homem fez maravilhas com a ciência. E a moral? E a moral, a gente não precisa de falar muito, porque a gente está vivenciando isso na nossa vida, no dia a dia, né? Então, o que a gente precisa de fazer? E aí não é como o William fala, não é culpar político, não é culpar, porque na verdade nós também temos a nossa participação nesse relacionamento. Muitas vezes nós criticamos quem está acima, mas nas pequenas coisas do nosso dia a dia, a gente também não dá bom exemplo. Pensamento, né? Os pensamentos. Não precisa nem ação, né? Só de emanar aquele pensamento já, né? O pensamento já é ação, né, William? O pensamento já é ação. Fica, né? Faz. Então a reencarnação é um instrumento da divindade para que nós possamos, dentro desses cenários, aprender, né? Exercitar o aprendizado, né, William? Isso aí. Temos a oportunidade de ouro, né? Se assim podemos dizer, né? Estamos num momento de transição, né? Aquele momento em que vai haver essa transformação, como palavras de Jesus, né, que a gente sempre cita. Vai chegar um momento em que na Terra só vão habitar os espíritos que estiverem, pelo menos com a tendência, com a vontade da fraternidade, do amor, né, da bondade, da lealdade, da amizade. É o joio do trigo. Então, o momento é: acenderam-se as luzes, né, caíram-se as máscaras. Quem é você? Quem sou eu? Mostre quem você é. Não tem como mais esconder embaixo do tapete. Por isso a gente está vendo aí que a humanidade toda passando por esse momento porque é aquele momento de sacudir mesmo, aquele momento de mostrar quem é. Tira tudo que está dentro de você e mostra quem é, sem esconder, né? Porque é o momento da escolha. E aí, essas energias mais pesadas começam, é a prova que está sendo aplicada, né? Não é mais aquele teste fraquinho que fazemos durante, né, poucas matérias, aquele testezinho ali, né, para complementar as notas. Essa é a provona, essa é aquela prova que, né, é passar ou repetir, não tem como, é prova final. E como fala a doutrina espírita, né, William, os laços, a reencarnação fortalece os laços da família. E quando a gente fala da família, é da família espiritual. Porque à medida que nós vamos evoluindo, ou vamos trabalhando esse lado espiritual, nós vamos criando afinidades. Muitas vezes essas afinidades é que definem a quem nós nos aproximamos numa existência, numa encarnação. As famílias, elas também são um instrumento divino
para que nós possamos, dentro dessa célula máter da sociedade, já começar a exercitar o amor, né? A dedicação, a união, a fidelidade, o trabalho, o estudo. É o primeiro momento que a gente, ao nascer, a gente é abraçado por uma família, é para que a gente já tenha toda essa possibilidade de amadurecimento dentro dessa célula menor, para que dali a gente saia para a sociedade, né, William? E ali está o que a gente precisa, né? Que a gente precisa. É um fato que a gente precisa amadurecer um pouco mais isso. Jesus, lá na pregação, alguém chegou e falou: sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar. Ele falou: minha mãe e meus... Quem são? Quem são? Então precisamos ter esse conceito de família universal. Sair um pouco do nosso quadrado. Tendemos muito a esse egoísmo. Sou eu e os meus. Não é? Se temos a dádiva divina de convivermos, ajudarmos, auxiliarmos nas adversidades aí que vemos no dia a dia, uns com menos, outros com mais, uns com maiores necessidades, outros... para que possamos massagear esse sentimento mais nobre, né? Essa fraternidade, abrir o nosso coração, sair um pouco dos nossos, irmos para o todo, expandirmos esse amor, deixarmos um pouco mais altruístas, não aquela coisa ali de egoística, né? Os meus para os meus, sair um pouco disso. Né? E essa reflexão e essa atitude é individual, é de cada um, né, William? Particular. Porque dentro do que a doutrina espírita nos ensina, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, nosso início foi igual, por justiça, ninguém recebeu nada a mais ou a menos. Todos começaram da mesma forma. Se todos nós começamos da mesma forma, e alguns ultrapassam, vão à frente, evoluem com muito mais facilidade, e outros são retardatários, não é porque a divindade favoreceu a nenhum ou ao outro. O caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo, mas as escolhas, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de evoluir, de crescer, é que a nossa coragem, né, de seguir o caminho adequado, correto, segundo as leis, né, divinas, aquelas que são imutáveis, seja aqui na Terra, em qualquer lugar do universo, aquela lei que fala que a gente não pode prejudicar o próximo, pelo contrário, que nós precisamos de ajudá-lo e de ter um olhar diferente para ele. Se nós seguimos essas leis, a gente não tem esse sofrimento que a gente sofre hoje em função dos nossos desmandos. Então, o que é necessário fazer? É tomar atitude, ter atitude para mudar esse mecanismo de reencarnações atrás de reencarnações que muitas vezes se complicam ao invés de simplificarem, né, William? É preciso estar atento, né, Luiz, a isso. É preciso. Porque, tudo que nos acontece tem um propósito. Se a gente analisa, volta a atenção, né, para a causa daquele efeito, consequentemente a gente consegue administrar melhor e aí sim nos afastarmos um pouco mais, como diz Buda, né? Viva a dor, mas não sofra com ela. Ela é um instrumento, é necessário, mas é uma prova. Mas assim que fizermos a prova e passarmos por elas, consequentemente não vai haver injustiça. Então a coisa tende a amenizar, né? Ou seja, nos fortalecemos espiritualmente nessas verdades divinas de quem somos. Daí a importância de sairmos da ignorância, botarmos luz nessas verdades, para que possamos nos fortalecer nesse caminho. Porque a ignorância, afastarmos, né, entrarmos na contramão das leis divinas, vamos ao sofrimento, à dor. Porque também, não como punição, mas como um instrumento, um medicamento, né, para um alerta, para um despertar, para acordarmos, como diz o outro, acordar para a vida.
mas a vida espiritual. Sair um pouco das ilusões, deixar um pouco as paixões rasteiras, mundanas. Nós temos um propósito espiritual aqui. Por isso as nossas escolhas, elas precisam, né, ser um pouco mais sacralizadas, divinizadas, né? Ou seja, precisamos colocar nas nossas decisões, pensamentos, sentimentos, ou seja, nas nossas vivências, um pouco mais do sagrado, do divino. E a reencarnação, ela nos deixa claro que todas as atitudes, pensamentos e sentimentos tomadas aqui no plano físico, vai refletir no outro, no espírito. Ou seja, tanto no nosso estado original, que é o espiritual, no plano mais sutil, quanto aqui no plano mais denso, as consequências vão permanecer, elas continuam, né? Não ficam aqui. No Livro dos Espíritos, William, tem um capítulo que fala muito sobre as decepções. E decepções, nós podemos percebê-las de uma forma generalizada em muitas famílias, muito provavelmente em função de algumas expectativas que nós trazemos dentro do convívio familiar, dos esposos, irmãos, parentes, onde nós acreditávamos ter o direito a certas facilidades ou a certas condições, e muitas vezes a vida nos apresenta o contrário, completamente diferente. As pessoas têm opinião contrária à nossa, elas muitas vezes não nos tratam como nós achávamos que deveríamos ser tratados, disenções, separações, muitas vezes agressões e até violência acontecem. E essas decepções acontecem, é uma realidade. A questão toda é como que nós vivenciamos essas decepções. Porque não quer dizer que nós devamos aceitar simplesmente as decepções, as violências e ficar parados. Não é isso que a gente está falando, ficar passivos a elas. Inércia não. Não é isso, não é isso. A gente não deve sofrer as violências, de repente, de algum ente, de um esposo, de um marido, ou violento. Não, a gente tem que evitar essas situações. E tem que recorrer à justiça dos homens para que a pessoa seja impedida dessa violência. Porém, nós precisamos, nas entrelinhas, tentar entender o porquê de estar vivenciando aquela experiência. Não ignorar isso. A gente não pode ignorar, porque se eu escolhi a convivência com certas pessoas, será que essas pessoas não mostraram, dando um exemplo da violência, será que elas desde sempre não foram violentas e eu, mesmo assim, eu quis estar junto com essa pessoa, eu me esforcei para estar com ela, porque eu sentia necessidade de estar com ela. Por que eu estou com ela? Muitas vezes nós precisamos desses relacionamentos para acertar arestas que ainda não foram bem acertadas em vidas passadas. Então, nós não podemos viver aquela vida, como já falei algumas vezes, 70, 80 anos, como sendo a única explicação. Mas nós podemos abrir o nosso olhar para entender que aqueles efeitos negativos tiveram origem em outro momento. Em algum momento, né? Os frutos colhidos são sempre das sementes plantadas. Não tem injustiça, não tem como terceirizar, colher o mal que alguém... Não, colher a situação adversa, não. Né? Tudo tem um propósito divino. E vai se fazer cumprir na íntegra, né, Luiz? Ou seja, não há injustiça. Nós somos consequência dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Vamos sempre colher o que plantamos, né?
A liberdade temos a todo momento. Podemos fazer, agir, pensar da maneira que quisermos. Né? São provas. As escolhas morais, a vida nos apresenta situações, todas essas situações não é o nosso bel prazer, a vida não está aqui para só trazer maravilhas, estamos no mundo de provas, de expiações, precisamos mesmo das adversidades, elas são boas para o bem do espírito. Então, elas são fatos. O que precisamos é administrar melhor, organizar melhor os nossos pensamentos, porque o que vai estar em teste, né, o que vai estar sendo analisado, se assim podemos expressar, é a forma com que lidamos com isso, a maneira com que vemos determinada situação. É aí que precisamos atenção. Né, porque estamos em prova a todo momento. Então, todas as situações que acontecem externamente, que nos chegam, é porque precisamos. Então, precisamos parar de terceirizar, né, de conseguir uma desculpa para poder... eu estou assim porque o sistema político da cidade ou do país é precário. Opa! Se está é porque você precisa. Eu estou passando por essa dificuldade porque o meu patrão é... Opa! Né? Eu estou passando por essa dificuldade porque... E começa a terceirizar as situações, é uma fuga. Uma fuga da inércia. Porque se o plano espiritual, se os nossos maiores, se os mensageiros do nosso Criador trouxe a mensagem, trouxe o caminho, trouxe a verdade... É porque nós somos capazes. Não ia trazer uma coisa e dizer para a gente que não somos. Então, o que a gente ouve, assim, com uma frequência muito grande, é que é difícil. Não dá. Não consigo entender isso. Não é esse o caminho. Isso nada mais é do que a mente trabalhando, a mente material trabalhando para atrasar, para dificultar a evolução, consequentemente trazendo dor e sofrimento, porque a vida não vai atender às nossas expectativas e isso vai trazer aflição, sofrimento, medo, angústia, tristeza. Não somos vítimas, mas somos os causadores. É o que a espiritualidade diz, está na nossa mão modificar, mudar esse cenário, mudar o rumo da prosa. Né? Nós somos arquitetos, né? Que vai ser o tema do próximo programa, né? É verdade. Nós somos arquitetos da nossa caminhada. Se nós não assumirmos essa posição de uma forma consciente, naturalmente nós vamos ser empurrados para que aconteça de uma forma não consciente, mas que vai acontecer. À medida que nós tomamos consciência dessa caminhada, que pode ser guiada e pode ser conduzida pela nossa própria vontade, seguindo um trilho certo, nós paramos de ser vítimas e assumimos a direção, o leme do nosso barco. Não ficamos à deriva. Não ficamos à deriva. Então, o ponto todo, né, e a chamada de reflexão que a doutrina espírita nos traz, os grandes iniciados trazem para nós, é que nós precisamos assumir, por mais doloroso que seja num primeiro momento, aceitar a situação que nos foi colocada como teste e buscar alternativas para que ela seja minorada, que ela seja superada, porque nós temos artifícios, poder para superar. Quantos casos de superação que nós vemos aí pelo mundo, de pessoas com inúmeras dificuldades. E não se entregam. E não se entregam. Então nós precisamos de nos inspirar nos nossos grandes mentores, aqueles que já passaram, e aqueles que ainda não passaram, estão por aí, estão espalhados. Tem muita gente boa aí, tem muita gente do bem, fazendo coisas importantes. Nosso vizinho, né? O nosso vizinho. A gente tem que começar a ficar alerta para o que é bom e se afastar desse tipo de propaganda do mal que aparece aí o tempo todo na televisão.
Porque isso aí realmente não aparece. Tendenciosa, né? E não leva a gente a lugar nenhum, só deixa a gente com mais receio de seguir uma a caminhada. prova. E é uma prova. Né? Como é que eu vejo isso? Né? Se a gente acredita e se a gente se vê como espíritos, é natural que as situações que a vida nos coloca, a gente tenha que agradecer por elas surgirem à nossa frente. Porque se elas estão surgindo, não é porque eu não mereço, não é porque eu estou sendo vítima de uma circunstância do acaso. Né? O doutrina espírita não defende isso. Né? As coisas que se deparam, né? Os cenários que a vida nos coloca, eles têm uma motivação, uma explicação. Se nós formos relembrar um pouquinho, né? Porque a gente pensa que organização, planejamento só existe do lado aqui da Terra, né? Mas existe um planejamento perfeito, maior do que nós temos aqui na Terra, do lado espiritual. Tantos mundos acabam, tantos mundos são criados. Você acha que não existem engenheiros siderais para explicar o que acaba, o que nasce, o que morre? Qual é o contexto que as pessoas nascem? Vocês acham que não existe uma sabedoria orquestrando o que é destruído, o que é nascido e aquilo os movimentos, né, que acontecem na vida? A natureza é sábia, né? As marés, tudo ordenado, né? O ritmo lunar, o sol, a vida por si própria, a natureza, ela se autorrege. O homem é que às vezes atrapalha, né? Vai lá e tenta... Ele pode... Todos os reinos são perfeitos, São perfeitos, né? A gente que vai lá, a gente tem o livre-arbítrio, e nós, como nós somos deuses ainda que mal utilizam o seu poder, a gente às vezes interfere nesses mecanismos. Mas está dentro de uma perfeição da arquitetura divina. Sim. Né? Todos os reinos existe essa perfeição suprema, né? E jamais o reino hominal iria estar fora do lugar. Também existe uma coordenação, né? Por mais que as adversidades se fazem presentes dentro, como falamos, do conceito e da visão humana, só está vendo aquele momento, limitado àquele momento, né? Acha que é injustiça, que é imperfeito, que não poderia ser, revolta, uma série de situações. Mas dentro de um contexto mais amplo, divino, dentro de uma arquitetura divina, está tudo dentro do seu lugar. Né? E aí aumenta a nossa responsabilidade, William. Eu vejo assim. Por quê? A partir do momento que nós sabemos que somos corresponsáveis pela nossa caminhada, nós também somos responsáveis pela caminhada dos nossos irmãos. Porque em momento nenhum, e aí o exemplo é o contrário, em momento nenhum, Jesus nos disse que, vou me preocupar só comigo mesmo, com a minha caminhada e com as minhas reflexões. E o que estiver acontecendo em volta de mim, cada um com o seu problema. Em momento nenhum se falou dessa forma. Pelo contrário, na verdade a mensagem de Jesus foi para que nós fizéssemos essas reflexões, sim, sobre a nossa postura para com o meio. Para a gente ter a nossa postura corretamente. Mas que, acima de tudo, que nós pudéssemos ajudar aqueles que estão próximos da gente, que precisam de uma atenção, de um apoio que hoje eles não podem dar para a gente, mas que nós podemos dar para eles. Então, que seja pequenininho esse ajuda, mas que seja qualquer coisa, seja uma centelhazinha, qualquer coisa vale a pena. Vale a pena. Tem que deixar nós viemos para poder massagear os sentimentos mais nobres, aprender a amar, como diz, né, nos ensinamentos de Jesus e de todos os outros. E para que isso aconteça, nós precisamos estar cientes disso, né? Trazer isso para o nosso dia a dia, né?
exercitar, colocar no nosso planejamento de vida em terra, desse momento em terra, esse despertar das virtudes. Quando focamos, quando direcionamos os nossos pensamentos e sentimentos para esse caminho, conseguimos suavizar um pouco mais os nossos dias em terra, deixar mais sutil a nossa vivência. Se a intenção é de fazer o bem, sempre existe uma oportunidade, porque invariavelmente, não importa se eu sou analfabeto, se eu tenho conhecimento A, B ou C, se eu moro num lugar no interior, numa grande cidade, qualquer um de nós tem a oportunidade e a virtude necessária para fazer alguma coisa, seja por um aspecto mais intelectual ou menos intelectual. Então, todos nós podemos ajudar. Viemos com o propósito de deixar um rastro espiritual. Por isso é sempre importante, né, Luiz? Coisas mínimas, mas se temos em mente e no coração, fazem uma diferença enorme. Eu sou um fator de soma na vida de alguém? Eu faço algo para a evolução da humanidade? Quais as minhas atitudes? Os meus pensamentos, sentimentos, eles estão voltados, ou seja, eu pauto a minha vida, o meu dia a dia, em interesses próprios do ter ou do ser? Ser mais solidário, mais tolerante, mais amável, mais fraterno. São esses pontos que precisamos despertar. Platão, sábio nos seus ensinamentos, precisamos sair dessas sombras, precisamos despertar, precisamos tirar essas algemas, precisamos sair da escuridão, sair da caverna, sair das ilusões que os anseios humanos, as paixões materiais nos iludem. Nós somos muito mais do que isso. Falamos no programa passado, que é esse encontro sacralizado, transcender, sair dos 5 sentidos, encontrar esse sagrado dentro de nós. E a espiritualidade maior nos diz que basta vontade, Luiz. Mais nada, todos podemos acessar. Agora, temos que abrir mão de determinadas coisas. Essa é a pergunta. Queremos abrir mão dessas paixões terrenas, desses desejos e ilusões, das coisas efêmeras que nos prende, que nos arrasta, que ainda nos sobrecarrega, como se fosse um lamaçal na nossa existência. Nós queremos sair desse lamaçal ou não? Ou ele nos apraz? Ou eu me sinto bem diante dele? Precisamos estar atento a isso. Tem uma pergunta, William. Vamos aproveitar, que está chegando no final do programa. Vamos pegar pelo menos no final? Estamos quase chegando lá. Vamos pegar pelo menos uma perguntinha que eu acho que tem a ver com o tema, A pergunta aqui é da Daniele de Maceió, que pergunta: o espírito, após o desencarne, mesmo com todo o conhecimento espírita, entra em estado de perturbação? Por quê? Vamos lá, o que a gente sempre falou aqui. Daniel. A leitura que é feita é interna, é coração. A máscara, a apresentação, as palestras, de nada valem. Não há contabilidade divina em cima do externo. Tudo é pautado no que emana dos nossos corações. Se os sentimentos são, como dizem os nossos maiores, na intenção, porque o que levamos, a vida continua. Essa é uma definição linda. Mas vamos continuar sendo, no plano espiritual, após o desencarne, o mesmo que somos aqui. Se gostamos de determinadas coisas, passamos para o plano espiritual com aquele mesmo desejo e gosto.
Precisamos ficar atentos porque lá não tem. As coisas efêmeras são da matéria. Então, a nossa mente, tudo é mental. A nossa mente vai nos conduzir, nos levar, lei da atração. Não existe circunferência no... Jesus sempre disse, né? Na casa do meu pai não há circunferências. As reuniões são feitas, ou as proximidades, pela afinidade dos espíritos e pela lei da atração. O que gostamos? Gostamos de determinadas coisas do plano material. Opa! No desencarne, continuamos gostando daquilo. E se aquilo é contrário à evolução do espírito, consequentemente vamos entrar na contramão. Se não tem, vamos sofrer. Aonde tem, é sofrimento, porque são espíritos ignorantes ainda, determinadas situações. Se existe conhecimento, mas não existe reforma íntima, não existe vivência, você não alcançou a sabedoria. Só o intelecto não... O intelecto, esse que é o nosso problema. Nós temos muita inteligência. Nós somos capazes de ler o livro dos espíritas e entender o conteúdo perfeitamente. Mas e se nós não praticarmos? Não resolve. Então, a gente se ilude. E a casa espírita está cheia de situações de espíritas com problemas de perturbação, sim. E vem, muitas vezes, pedir ajuda. Porque não entende que passou... Foi palestrante, fez um monte de tratamentos, ia religiosamente a todos os eventos, mas o que se percebe? Quando chega lá do outro lado, como não vivenciou de coração todas essas verdades, né, que nós aprendemos pelos livros, ele sente a dificuldade, porque já não está na carne. Ele se sente preso a uma situação que ele nem vai para um lugar melhor, e nem vai para o lado pior, fica preso aqui na terra do nosso lado. E o que é pior, muitos revoltados. Revoltados, poxa. Porque acreditou nele, a gente sempre fala também, a pior mentira é aquela que contamos para nós mesmos. Então estamos dentro de um intelectualizado, né? Mantendo ali uma vivência terrena para satisfazer a vaidade, aos nossos desejos humanos, de aparência, de glamour, né? Quando desencarnamos, continua aquele mesmo processo na nossa mente. Só que mentimos para nós mesmos dizendo que somos, né? que já superamos determinadas virtudes, coisa nenhuma. Ou seja, foi uma aparência aqui no plano físico. Porque a contabilidade, a análise é feita do coração. E lá no coração e na mente, a realidade era outra. Então, consequentemente, vai ao sofrimento, vai à dor. É muito comum isso, né? É verdade. William, eu vou pedir para sair para a gente continuar aqui o programa, tá ok? Tá chegando mais uma meia hora isso? Não tem não, tá chegando ao fim. Tá certo? Eu vou sair aqui, vou pedir licença. Um abraço para vocês. Sim. Tá. Vamos só dar mais um recadinho aqui. Isso. Para a gente terminar o programa aqui. Que gente... Ok, meu amigo. Ok? Foi um prazer. Muito em paz. Um abraço. Eu acho que um dos pontos importantes que a gente... um recado podemos deixar para os nossos amigos antes de finalizarmos aqui, é o seguinte, nós sabemos que só a verdade vai nos libertar de toda e qualquer situação, nos fortalecer diante das adversidades que são naturais desse momento, naturais da vida. Essas verdades, ensinamentos dos nossos maiores, trazidos aí pelos mensageiros, vindas direto do nosso Criador, elas precisam ser, claro, vivenciadas, mas primeiramente divulgadas. Toda semana estamos aqui refletindo em cima de temas esses que nos desperta, nos alerta para a nossa vivência espiritual, os nossos propósitos aqui em Terra. Por isso é importante, meus amigos, que eles sejam divulgados também. Nós temos o nosso canal no YouTube, onde todos os nossos programas estão postados lá, além dos nossos programas, algumas outras coisas, alguns outros vídeos, algumas outras postagens que fazemos. Então é importante que você também nos ajude a fazer isso. Vá até o canal se você gostou das reflexões, vá lá, curta, divulgue nas suas redes sociais, para os seus amigos. É muito importante nesse momento
em que as respostas, né, precisam ser dadas para que não dificulte mais essa vivência em terra, que divulguemos, propaguemos esses ensinamentos dos nossos maiores. Fica aí o recado. Ajude-nos a divulgar esses conhecimentos, essas mensagens crísticas. Chegamos então aqui ao final do nosso programa de hoje. No programa da próxima semana, estava anotado aqui, nós vamos falar luz no caminho. Cada homem é seu absoluto legislador, como acabamos de dizer, somos os arquitetos do nosso destino. Está nas nossas mãos mudar o rumo aí da nossa existência, se acharmos que ela está um pouco complicada. Uma boa semana para todos, muita paz, muita luz. Estaremos de volta no próximo sábado, no mesmo horário. Aguardamos vocês.